Agora, pessoal, alguns exemplos, alguns exercícios para clarear as ideias. Vamos lá? Então, o primeiro exemplo está pedindo para a gente representar no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E e F. Então, tá, represente no plano cartesiano esses pontos. Então, vamos lá, já pensando aqui no ponto A. O ponto A tem coordenadas 2 e menos 3. Como é que a gente deve proceder? A gente deve vir no eixo X e marcar o 2. Então, 1, 2. Marquei o 2 aqui no eixo X. Também a gente deve vir no eixo Y e marcar um menos 3. Para baixo, atenção que é para baixo, hein? Menos 1, menos 2, menos 3. O que a gente faz agora? A partir do 2, uma perpendicular ao eixo X. Ó, a partir do 2, uma perpendicular ao eixo X. E a partir do menos 3, uma perpendicular ao eixo Y. Pronto, o ponto de encontro é a representação do ponto A. É o ponto A. Muito bem. Ponto B agora de coordenadas 1, 1. Observe que as coordenadas do ponto B são ambas positivas. Portanto, conforme a gente viu na aula anterior, esse ponto vai estar localizado no primeiro quadrante. Quer ver? Vamos lá. Bom, como é que eu devo fazer? Marcar 1 para X, já está aqui. 3 para Y, 1, 2, 3. A partir do 1, uma perpendicular ao eixo X. A partir do 3, uma perpendicular ao eixo Y. Pronto. O ponto de encontro aqui, ó, é o ponto B. Conforme eu falei para vocês, ele está localizado no primeiro quadrante. Ponto C de coordenadas menos 2 e menos 2. Então, vem no eixo X, marco menos 2, menos 1, menos 2. Também no eixo Y, marco menos 2, menos 1, menos 2. A partir desse menos 2, uma perpendicular ao eixo X. A partir desse menos 2, uma perpendicular ao eixo Y. O ponto de encontro é o ponto C, é a representação do ponto C. Ponto D, atenção para o ponto D, pessoal, olha só. O ponto D tem coordenadas 3 e 0. E o que nós combinamos? Nós combinamos que se o ponto possuir ordenada 0, y igual a 0, ele está localizado sobre o eixo X, lembra disso? Pontos que possuem ordenadas 0 estão sobre o eixo X e pontos que possuem abscissa 0 estão sobre o eixo Y. Então vamos lá. O ponto D, tendo em vista que tem ordenada 0, ele está sobre o eixo X, em cima do 3. Basta marcar o 3 aqui, ó, colocar um pontinho, pronto, aqui está o ponto D. Ponto E de coordenadas 0 e 1. Observe que agora a abscissa que é 0. Se um ponto tem abscissa x igual a 0, ele está sobre o eixo y, em cima do 1 aqui do eixo y, tá bom? Então você marca o 1 aqui, ó, no eixo y, coloca o pontinho, e aqui vai ser o ponto E. Por fim, o ponto de coordenadas menos 1 e 2, o ponto F de coordenadas menos 1 e 2. Então vamos lá. Menos 1 para x, aqui. 2 para y, 1, 2. A partir do menos 1, uma vertical, uma perpendicular ao eixo x. A partir desse 2, uma perpendicular ao eixo y. Pronto. O ponto de encontro, que é a representação do ponto F. Tá bom, pessoal? É assim que a gente deve proceder para dadas as coordenadas, localizar no plano cartesiano o ponto. O exemplo 2 é exatamente o contrário. Ele deu o ponto no plano cartesiano e pediu para a gente determinar as suas coordenadas. Como é que a gente deve fazer? Já pensando no ponto A, pessoal, assim, ó. Olhando aqui para o ponto A, a partir do ponto A, você vai traçar uma perpendicular ao eixo X. Ó, traça uma perpendicular ao eixo X. Tracei. Quando você faz isso, você obtém um número aqui no eixo X. Que número é esse? É o 2. Logo, 2 já é a abscissa do ponto A. Também você traça uma perpendicular ao eixo Y. Ó, traçando aqui uma perpendicular ao eixo Y. Que número você vai obter? O 3. Esse 3 vai ser a ordenada do ponto A, tá bom? Portanto, o ponto A tem coordenadas 2 e 3. É assim que a gente deve proceder. 2 e 3. Excelente. Vamos lá. Ponto B. Agora a história se repete, pessoal. A partir do ponto B, você traça uma perpendicular ao eixo X. Tracei uma perpendicular ao eixo X. Que número obtive? Menos 2. O menos 2 já é a abscissa do ponto B. Também você traça uma perpendicular ao eixo Y.
Que número você obtém? 2. O 2 é a ordenada do ponto B. Portanto, você vai concluir que o ponto B tem coordenadas menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Ponto C. Atenção para o ponto C, pessoal. Olha só. O ponto C, ele está sobre o eixo X. E se ele está sobre o eixo X, sua ordenada é 0. Lembra? Não pode esquecer disso, pessoal. Se está sobre o eixo X, sua ordenada é 0. Portanto, sua abscissa vai ser o menos 3 e sua ordenada 0, de tal forma que as coordenadas do ponto C, vão ser o quê? Menos 3 e 0. Excelente, excelente. Ponto D, olha só, pessoal, o ponto D, ele está sobre o eixo Y, está sobre o eixo das ordenadas. E se ele está sobre o eixo das ordenadas, então sua abscissa é 0, o seu x é 0. Portanto, você vai concluir que as coordenadas do ponto D vão ser 0 e 1. 0 e 1. Então, ponto D tem coordenadas 0 e 1. Excelente. Agora o ponto E. Pensando agora nesse ponto E aqui. Bom, o que eu devo fazer? A partir do ponto, traçar uma perpendicular ao eixo X. Quem que você obtém aqui? O 3. Bom, a partir do ponto também você traça uma perpendicular ao eixo Y. Quem que você vai obter? O menos 2. O menos 2 é a ordenada do ponto E. Portanto, as coordenadas do ponto E são 3 e menos 2. Ponto E tem coordenadas 3 e menos 2. Por fim, o ponto F. Aqui está o ponto F. A partir dele, uma perpendicular ao eixo X. Quem você obtém? O menos 2. O menos 2 é a abscissa do ponto F. Também você traça uma perpendicular ao eixo Y. Quem que você obtém? O menos 1. O menos 1 é a ordenada do ponto F. Portanto, as coordenadas do ponto F são menos 2 e menos 1. Tá bom, pessoal? 2 exercícios importantíssimos, pessoal. A gente tem que saber, é bom a gente saber, dado as coordenadas, localizar o ponto e dado o ponto, determinar as coordenadas, tá? Um próximo exemplo, um pouco mais interessante, que diz o seguinte. Represente em um plano cartesiano o conjunto dos pontos x, y, tais que, no item A, o y é maior do que 0. Então está pedindo para a gente representar aqui nesse plano cartesiano todos os pontos que possuem ordenada y maior do que 0. O que nós combinamos na aula anterior? Nós combinamos na aula anterior que se um ponto está localizado no primeiro quadrante, sua ordenada é positiva. Lembra? Da forma mais, sua ordenada é positiva. E se o ponto está localizado no segundo quadrante, sua ordenada também é positiva. Portanto, eu tenho que dar um jeito de representar aqui no plano cartesiano todos os pontos que pertencem ao primeiro e segundo quadrantes. Como é que a gente faz isso? Achurando, pessoal, meio que pintando assim o primeiro e segundo quadrante, assim, ó. Aqui. Ó. Professor, eu vou pintar o terceiro quadrante, por exemplo? Não. Porque os pontos do terceiro quadrante são da forma menos, menos, ou seja, possui ordenada negativa. Eu quero aqueles que possuem ordenada positiva. Na mesma linha de raciocínio, você não vai pintar aqui o quarto quadrante, porque os pontos do quarto quadrante são da forma mais menos, né? Isso, mais menos, são da forma mais menos. Olha só, a ordenada é negativa, eu não quero isso, tá? Só tem um detalhe técnico aqui para a gente discutir, que é o seguinte. Os pontos sobre o eixo X, vão fazer parte ou não da minha representação? Entendeu a pergunta? Os pontos sobre o eixo X vão ou não fazer parte da nossa representação? Não, pessoal. Por quê? Olha só. Se um ponto está sobre o eixo X, sua ordenada é 0. O seu Y é 0. Eu não quero aqueles pontos que possuem Y igual a 0. Eu quero aqueles pontos que possuem Y maior do que 0. Portanto, a gente tem que excluir os pontos sobre o eixo X. Como é que a gente faz isso? Assim, ó, fazendo um pontilhado aqui sobre o eixo X. Ó. Quando a gente faz um pontilhado, nós estamos dizendo que os pontos sobre essa reta pontilhada não fazem parte da nossa representação. Bacana isso aqui, não é verdade, pessoal? Vamos lá. Item B. Representar no plano cartesiano todos os pontos x, y que possuem agora abscissa x menor ou igual do que 0. Bom, quais quadrantes, né, nós vamos considerar?
Vamos considerar o primeiro quadrante? Não, porque o primeiro quadrante é da forma mais mais. Olha, a abscissa é positiva, eu quero a abscissa menor ou igual do que zero. Vou considerar o segundo quadrante? Opa, o segundo eu vou, porque o segundo quadrante é da forma menos mais. Olha só, a abscissa é negativa, então o segundo quadrante eu vou considerar. O terceiro quadrante eu também vou considerar, que é da forma menos menos. Os pontos são da forma menos menos. Observa, as abscissas são negativas. E aqui o quarto quadrante eu não vou considerar porque é da forma mais menos. A abscissa aqui é positiva. Portanto, eu devo representar aqui no plano cartesiano todos os pontos que pertencem ao segundo e terceiro quadrantes. Como é que a gente faz isso? Achurando, pintando o segundo e terceiro quadrantes, como eu fiz no item anterior. Então, algo mais ou menos assim. Isso. Excelente, excelente. Bom, também a gente tem um detalhe técnico, que é o seguinte. Os pontos sobre o eixo Y, vão ou não fazer parte da nossa representação? O que você acha? Nesse caso, eles vão. Por quê, pessoal? Olha só. Se um ponto está sobre o eixo Y, sua abscissa x é igual a zero. Me interessam os pontos que possuem x igual a zero? Sim, há uma igualdade aqui, ó. Eu quero representar os pontos que possuem x menor ou igual a zero. Como os pontos sobre o eixo Y têm x igual a zero, opa, o eixo Y deve ser considerado. E como é que a gente considera o eixo Y na nossa representação? Fazendo uma reta contínua, ó. Reta contínua. E aí eu tenho certeza que você já observou o seguinte. Se não tiver um sinal de igual, a reta fica pontilhada, tá vendo? Se tiver o sinal de igual, a reta fica contínua, tá bom? Bom, item C, representar no plano cartesiano, nesse plano cartesiano, todos os pontos x, y, tais que o produto de suas coordenadas, é um número menor do que zero. O produto de suas coordenadas é um número menor do que zero. Bom, pessoal, não vou considerar o primeiro quadrante, porque aqui no primeiro quadrante, as coordenadas são ambas positivas. Vou repetir isso aqui, não tem problema não. Ó. Aqui no primeiro quadrante, os pontos são da forma mais mais. Ou seja, a abscissa é positiva e a ordenada também. Quando você multiplicar esses dois números, vai dar um número positivo, não vai dar um número negativo. Eu quero que dê um número negativo, na verdade. Então, o primeiro quadrante não vou considerar. O segundo quadrante, os pontos são da forma menos mais, ou seja, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Eu vou considerar esses pontos? Vou. Porque quando eu multiplicar um número negativo por um número positivo, vai dar um número negativo. Opa, esse me serve. Então, o segundo quadrante eu vou considerar. O terceiro quadrante não. Por quê? Porque é da forma menos menos. Quando você multiplicar as coordenadas, quando você multiplicar dois números negativos, você vai obter um número positivo, não vai obter negativo, não é verdade? Então, esse aqui não vai considerar, nem o primeiro. E o quarto, nós vamos considerar? Vamos, né? Porque o quarto quadrante é da forma mais menos, a abscissa positiva e ordenada negativa. Quando você multiplicar, está negativo. Tá bom? Então, a gente deve considerar aqui o segundo e quarto quadrantes. Segundo e quarto quadrante. Aqui e aqui. Excelente. Bom, está na hora da gente verificar se os eixos coordenados vão fazer parte ou não da nossa representação. Olha só. Os pontos sobre o eixo x possuem ordenada y igual a zero. Portanto, quando você multiplicar x vezes y, o resultado vai dar zero. Quando você multiplicar as coordenadas de um ponto que estão sobre o eixo x, o produto vai ser igual a zero. Por quê? Porque o y é zero. Bom, esses não me interessam, porque eu quero que dê menor do que zero, tá bom? Portanto, a gente deve excluir o eixo x. Como é que a gente faz isso? Fazendo um pontilhado. Isso. Na mesma linha de raciocínio, a gente vai excluir os pontos sobre o eixo y. Por que a gente vai excluir os pontos sobre o eixo y? Porque aqui no eixo y, a abscissa x é igual a zero. Quando você multiplicar as coordenadas, você vai obter um número igual a zero. Eu quero menor do que zero. Então, você deve excluir também o eixo y, fazendo um pontilhado. Que vai bem ao encontro do que nós combinamos aqui, na verdade? Não tem o igual, pontilhado. Tá bom? Bom, o item D está pedindo para a gente representar no plano cartesiano todos os pontos tais que o produto de suas coordenadas é igual a zero.
Bom, vale a pena a gente relembrar de uma propriedade da álgebra que diz o seguinte, olha só. Se x vezes y é igual a zero, se o produto de dois números reais é zero, necessariamente um deles é igual a zero. Então, x igual a zero ou y igual a zero. Lembra dessa propriedade? Importantíssima essa propriedade, o tempo todo a gente está usando. Se o produto de dois números reais é zero, necessariamente um deles é igual a zero. Não tem como a gente multiplicar dois números diferentes de zero e o resultado dá zero, não é verdade? Então tá. Bom, eu devo marcar aqui no plano cartesiano os pontos que possuem x igual a zero. Os pontos que possuem abscissa igual a zero. Onde estão esses pontos? Sobre o eixo y, não é verdade? Então, ó, você vai fazer um contínuo aqui sobre o eixo y. Também eu devo representar aqui no plano cartesiano os pontos que possuem y igual a zero, que possuem ordenada igual a zero. Onde estão esses pontos? Sobre o eixo x. Então, sobre o eixo x, você faz um contínuo aqui. Tá bom? Ah, professor, por que eu não vou considerar nenhum outro ponto? Porque qualquer que seja o outro ponto que você considerar, em qualquer quadrante que ele esteja, as suas coordenadas são diferentes de zero, não é verdade? Qualquer que seja o ponto que você considerar, em qualquer quadrante, suas coordenadas são diferentes de zero. E, portanto, o produto vai dar um número diferente de zero. Eu quero aqueles pontos em que o produto é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Próximo exemplo diz o seguinte. Para que valores de k o ponto A de coordenadas 5k mais 15 e 4k ao quadrado menos 36 pertence ao eixo das abscissas? Então tá, pessoal. O problema está pedindo para a gente determinar o valor de k para que esse ponto pertença ao eixo das abscissas. O que nós combinamos, pessoal? Combinamos o seguinte. A condição para que um ponto pertença ao eixo das abscissas é que sua ordenada deve ser igual a zero. Foi isso que nós combinamos. Para ele pertencer ao eixo x, ao eixo das abscissas, sua ordenada deve ser igual a zero. Bom, então vem para cá. Qual é a ordenada do ponto A? A ordenada do ponto A é 4k ao quadrado menos 36. Portanto, a continha que você deve armar é a seguinte. 4k ao quadrado menos 36 igual a zero. Essa é a conta que você deve resolver. Observe que essa equação é uma equação do segundo grau na incógnita k, não é verdade? Não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, porque a equação é incompleta. Nesse caso, a gente isola o k. É assim que a gente faz. Então, vamos lá. 4k ao quadrado menos 36 igual a zero. Significa 4k ao quadrado igual a 36. Passando menos 36 para o segundo membro. Um pouco mais k ao quadrado é igual a 36. O 4 está multiplicando, passa dividindo. K ao quadrado é igual. 36 dividido por 4 vai dar 9. Portanto, o k é o quê? É mais ou menos a raiz quadrada de 9. Excelente. Ou seja, k é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3. Acabou. Então, a condição para que o ponto A pertença ao eixo das abscissas é que o k seja igual a mais ou menos 3. Ou seja, se k for mais ou menos 3, o ponto A vai pertencer ao eixo das abscissas, vai estar sobre o eixo das abscissas. Uma observação aqui, pessoal, que volta e meia eu vejo um ou outro aluno confundindo. Se eu te perguntar, qual é a raiz quadrada de 9? Qual é a raiz quadrada de 9? Não é mais ou menos 3 não, tá? A raiz quadrada de 9 é 3. Por definição, raiz quadrada é sempre um número maior ou igual do que zero, tá bom? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Aqui o contexto é diferente. Aparece mais ou menos por quê? Porque está sendo perguntado aqui quais são os números k que elevado ao quadrado dá um 9. Aí pode ser o mais 3 ou menos 3, tá bom? Fica aí essa dica. A raiz quadrada de 9 é mais 3. Próximo exemplo. Para que valores de m o ponto C de coordenadas 5m menos 8 e m ao quadrado mais 2 pertence ao segundo quadrante? Então tá, o problema está pedindo para a gente determinar o valor de m para que o ponto C de coordenadas 5m menos 8 e m ao quadrado mais 2 para que esse ponto pertença ao segundo quadrante. Muito bem, pessoal. Qual é a condição para que um ponto pertencer ao segundo quadrante?
A condição é que sua abscissa deve ser negativa, a abscissa deve ser negativa, e a ordenada deve ser positiva. Lembra disso? Ó? Se um ponto está localizado no segundo quadrante, ele então tem abscissa negativa e ordenada positiva. Portanto, eu devo determinar os m's que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo, ou seja, o 5m menos 8 é um número menor do que zero, negativo, e o m ao quadrado mais 2 é um número maior do que zero, é positivo. Bom, já vou pensar aqui na segunda condição, pessoal. Ó, olha só, vê se você concorda comigo. Qualquer que seja o m real que você pensar, ele ao quadrado vai dar um número maior ou igual do que zero. Qualquer que seja o número m que você pensar, mesmo que ele for um número negativo, quando você elevá-lo ao quadrado, vai dar um número maior ou igual do que zero. Quando você somar 2, você vai obter um número estritamente positivo. Então, essa ordenada aqui, m ao quadrado mais 2, é sempre positiva. Portanto, eu não preciso me preocupar com essa coordenada. Por quê? Porque ela é sempre positiva, uma vez que a gente tem aqui m ao quadrado mais 2. Tá? Vou me preocupar apenas com a abscissa. A abscissa, que é o 5m menos 8, deve ser menor do que zero. Então, você deve escrever 5m menos 8 menor do que zero. De onde vem 5m? Menor do que o menos 8 para o segundo membro mais 8, e, portanto, o m é menor do que 8 quintos. Acabou. Então, os valores de m para os quais o ponto C pertence ao segundo quadrante são m menor do que 8 quintos. Tá bom? Próximo exemplo, para a gente finalizar essa aula, diz o seguinte. Um ponto do plano cartesiano tem coordenadas x mais 3y e menos x menos y, ou 4 mais y e 2x mais y. Nessas condições, x elevado a y é igual a quanto? Bacana essa questão, não é verdade, pessoal? Então, o problema está falando para a gente que existe um ponto do plano cartesiano que pode ser representado por esse par ordenado, ou por esse par ordenado. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que cada ponto do plano corresponde a um único par ordenado e cada par ordenado corresponde a um único ponto do plano. Portanto, você vai concluir que esses dois pares ordenados devem ser iguais. Por quê? Porque esse ponto em questão não pode ter duas representações diferentes, não pode ser representado por dois pares ordenados diferentes. Portanto, a gente conclui que esses dois pares ordenados são iguais. Então, em outras palavras, o problema está pedindo para a gente determinar x e y, sabendo que esses dois pares ordenados são iguais. Não é verdade? Bom, então vamos lá. Bom, se dois pares ordenados são iguais, então o primeiro número do primeiro par ordenado, que é o x mais 3y, deve ser igual ao primeiro número do segundo par ordenado, 4 mais y. O que mais deve acontecer? O segundo número do primeiro par ordenado, menos x menos y, deve ser igual ao segundo número do segundo par ordenado, 2x mais y. Excelente. O que a gente deve fazer agora é resolver o sistema, né? Porque aqui a gente tem um sistema de equações do primeiro grau, né? Resolver esse sistema. Como é que a gente pode proceder? Uma maneira é tomando aqui a primeira equação e isolando o x, por exemplo. Vamos fazer isso? Vou isolar x aqui, tá? Vai ficar assim, ó, x é igual a 4 mais y, esse 3y para o segundo membro, menos 3y. Um pouco mais, x é igual a 4, y menos 3y, menos 2y. Menos 2y. Pronto, deixa guardado. Agora eu vou substituir esse x aqui na segunda equação. Mas antes eu vou ajeitar a casa aqui um pouquinho. Vamos fazer isso? Vou fazer o seguinte. Vamos passar tudo para o primeiro membro? Passando tudo para o primeiro membro, nós vamos obter menos x, o 2x para o primeiro membro, menos 2x, menos y, esse y para o primeiro membro, menos y, igual a zero. Menos x, menos 2x, menos 3x. Agora, menos y, menos 2y, igual a zero. Bom, agora o que eu vou fazer? Onde tiver o x, eu coloco 4 menos 2y. Aí nós vamos obter menos 3 vezes, abre parênteses, o x, que é 4 menos 2y, fecha parênteses, ainda menos 2y igual a zero. Um pouco mais, distributiva, menos 3 vezes 4 dá menos 12.
Agora, menos 3 vezes menos 2y mais 6y, menos 2y igual a zero. Agora, tudo que tem y a gente deixa no primeiro membro, que não tem passa para o segundo membro. Vamos lá. 6y menos 2y, 4y igual. O menos 12 para o segundo membro, mais 12. Um pouco mais, o y vai ser 12, dividido por 4, ou seja, y igual a 3. Maravilha, já determinei y. O y é 3. Bom, agora eu preciso determinar x, né? A fim de determinarmos x, a gente volta aqui nessa igualdade e onde tiver y a gente coloca o 3. Portanto, o x vai ser 4 menos 2 vezes o y, que é 3. Um pouco mais, x vai ser igual a 4 menos 2 vezes 3, 6. Portanto, o x é 4 menos 6 menos 2. Bacana, já determinei x e também determinei y. Acabou o problema? Não. Por que não acabou o problema? Porque ele quer que a gente calcule o x elevado a y. O x elevado a y. Então tá, vamos fazer isso. Então, vamos calcular aqui o x elevado a y. Ó, x elevado a y vai ser igual o x, que é menos 2, elevado a y, que é 3. Número negativo elevado ao expoente ímpar vai dar negativo. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Menos 8, né? Menos 8.